Você fala da verdade, mas não vemos tentativas ou esforços por alcançá-la, como as vimos nas vidas de pessoas como Mahatma Gandhi e a doutora Besant. Sua agradável personalidade, seu sorriso que desarma, seu amor suave, é tudo o que vemos. Você quer explicar por que há tanta diferença entre a sua vida e as vidas de outros que se consagraram à procura da verdade? Existem duas verdades? Resposta: você quer provas? E por que padrão será julgada a verdade? Aos que dizem que o esforço e a tentativa são necessários para se ter a verdade. Mas é a verdade alcançável por meio de esforço, de tentativa, de um jogo de probabilidades? Aos que lutam e se esforçam na conquista da verdade de modo espetacular, quer publicamente, quer na tranquilidade de uma caverna, eles acharão a verdade? É a verdade coisa que se possa descobrir por meio de esforço? Existe um caminho que leva à verdade, o seu caminho, o meu caminho, o caminho de quem faz esforço e o caminho de quem não faz? Há duas verdades ou tem a verdade vários aspectos? Bem, o problema é seu e não meu. E o seu problema é o seguinte: você diz que certas pessoas, duas ou várias ou centenas, fizeram esforços, lutaram, procuraram a verdade, ao passo que você não faz esforço algum, leva uma vida agradável e despretensiosa. Você quer comparar isso? Isso é, tem um padrão? Tem o retrato dos seus guias que lutaram por alcançar a verdade? E se chega um que não se ajusta ao seu molde, você fica decepcionado e pergunta: o que é a verdade? Fica decepcionado. Esta é que é a coisa importante, Senhor. E não o saber se eu possuo a verdade ou se outro qualquer a possui. O que importa é verificar se pode descobrir a realidade sem esforço, sem ação da vontade e sem luta. Isso traz compreensão? A verdade, por certo, não é algo que está distante. A verdade se encontra nas pequenas coisas da vida de cada dia. Em cada palavra, em cada sorriso, em cada relação, mas nós não sabemos vê-la. E o homem que tenta, que luta valorosamente, que se disciplina, que se domina, possuirá ele a verdade? A mente que é disciplinada, controlada, limitada por meio de esforço, perceberá ela a verdade? Evidentemente, não a perceberá. É só a mente silenciosa que há de perceber a verdade, e não a mente que se esforça por ver. Senhor, se fizer esforço para ouvir o que eu estou dizendo, você vai ouvir? Só quando está quieto, quando está realmente silencioso, compreende. Se observar de perto, se ouvir tranquilamente, então ouvirá. Mas se fica tenso, lutando por assimilar tudo o que está dizendo, sua energia se dissipará na tensão, no esforço. Nessas condições, não encontrará a verdade por meio de esforço. Não importa quem a diga, se os livros antigos, se os antigos santos ou os modernos. O esforço é a negação da compreensão. Só a mente tranquila, a mente simples, a mente que está quieta, que não se impõe esforços extenuantes, só essa mente compreenderá a verdade e verá a verdade. A verdade não é algo que está distante. Não há caminho que leve a ela.
Não há o seu caminho, nem o meu caminho. Não há caminho devocional, não há caminho de ciência, nem caminho de ação. Porque a verdade não tem caminho que a ela conduza. No momento em que tem um caminho para a verdade, você a divide. Porque todo caminho é exclusivo e o que é exclusivo no começo há de acabar em exclusão. O homem que está seguindo um caminho nunca há de conhecer a verdade, porque está vivendo na exclusão. Seus meios são exclusivos e os meios são o fim. Os meios não estão separados do fim. Se os meios são exclusivos, o fim também é exclusivo. Assim não há caminho que conduza à verdade. E não existem duas verdades. A verdade não é do passado nem do presente, ela é atemporal. E o homem que cita a verdade do Buda, de Sankara, do Cristo, ou apenas repete o que eu estou dizendo, não encontrará a verdade, porque repetição não é a verdade. A verdade é um estado de ser que surge quando a mente, que sempre procura dividir, ser exclusiva, que só é capaz de pensar em referência a resultados e realizações, deixa de existir. Só então haverá a verdade. A mente que está fazendo esforço, disciplinando-se com o propósito de alcançar um fim, não pode conhecer a verdade, porque o fim é projeção dela própria. E o cultivo dessa projeção, por mais nobre que seja, é uma forma de autoadoração. O ser nessas condições está adorando a si mesmo e, portanto, não pode conhecer a verdade. A verdade só pode ser conhecida quando compreendemos todo o processo da mente, quando não existe luta alguma. A verdade é um fato, e o fato só pode ser compreendido depois de afastar as várias coisas que foram colocadas entre a mente e o fato. O fato são as suas relações com a propriedade, com sua esposa, com os seres humanos, com a natureza, com as ideias. E enquanto não compreender o fato das relações, a sua busca de Deus só servirá para aumentar a confusão, porque ela é uma substituição, uma fuga e, portanto, destituída de significação. Enquanto dominar sua esposa ou ela te dominar, enquanto possuir e for possuído, não pode conhecer o amor. Enquanto estiver refreando, substituindo, enquanto for ambicioso, não pode conhecer a verdade. Não é a negação da ambição que torna a mente calma. E a virtude não é a negação do vício. A virtude é um estado de liberdade, de ordem, que o vício não pode dar. E a compreensão do vício é o estabelecimento da verdade. O homem que constrói igrejas ou templos em nome de Deus, com o dinheiro que juntou pela exploração, pela astúcia e a desonestidade, não conhecerá a verdade. Pode ele ter falas suaves, mas sua língua tem o sabor amargo da exploração e do sofrimento. Só conhecerá a verdade aquele que não está buscando a verdade, que não está lutando nem fazendo tentativas por alcançá-la. A mente em si é um resultado, e tudo o que ela produz é sempre um resultado. Mas o homem que se contenta com o que é, esse conhecerá a verdade. Contentamento não significa estar satisfeito com o status quo, com a manutenção das coisas como estão. Isso não é contentamento. É no perceber um fato verdadeiramente e no estar livre dele que existe o contentamento que é a virtude. A verdade não é contínua, não tem morada. Ela só pode ser vista momento por momento. O que foi verdade ontem não é verdade hoje,
E o que é verdade hoje não será verdade amanhã. A verdade não tem continuidade. A mente é que deseja fazer contínua a experiência que ela chama verdade. E essa mente não conhecerá a verdade. A verdade é sempre nova. É ver o mesmo sorriso e vê-lo como se fosse novo. Ver a mesma pessoa e vê-la de maneira nova. Ver de maneira nova as palmas que se agitam. Ir ao encontro da vida sempre de maneira nova. A verdade não pode ser conquistada por meio de livros, por meio de devoção ou de autossacrifício, mas ela é conhecida quando a mente é livre, quando tranquila. E essa liberdade, essa tranquilidade da mente, só vem quando os fatos das suas relações são compreendidos. Sem compreender as suas relações, tudo o que ela faz só cria novos problemas. Mas quando a mente está livre de todas as suas projeções, há um estado de tranquilidade em que cessam os problemas. E só então surge na existência o atemporal, o eterno. A verdade não é, pois, uma coisa de conhecimento, uma coisa para ser lembrada, uma coisa para ser repetida, impressa e divulgada. A verdade é aquilo que é. Não tem nome, sendo, portanto, inacessível à mente.